Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora de dimensionamento, né, das transmissões por correntes, né? Voltada aqui para a corrente de rolos, né? Dimensionamento, seleção, né, já que a gente vai ter que buscar ali o fabricante. Então a gente já falou na aula passada, né, as aplicações ali que a gente tem por corrente utilizado para vários eixos, para distância entre eixos, né, maiores, né, aonde a gente não pode, né, utilizar lá engrenagens, correias, até vimos aquela tabela lá mostrando o que seria mais interessante, engrenagens, correias em V, correias silenciosas ou corrente de rolos, né? Então, né, entendendo, a gente já até viu aqui, ó, que a gente falei que é importante, é o pino, é a bucha, né, é o rolo, é a talha aqui, né, que vai formar ali o elo, né, ali que tem em relação a isso. Então, entre isso aí, buscando lá nos fabricantes, ele vai nos dar diâmetro de pino, diâmetro de bucha, largura, né, mas o que é importante para nós aqui, né, que a gente vai no dimensionamento é quem? É o passo, porque todas as dimensões estão ligadas, né, com o passo da corrente. Bom, então tendo o passo da corrente, tendo o número de dentes, a gente consegue o que? Achar as características, né, as dimensões das rodas dentadas para corrente, as engrenagens para correntes. Né? Se você fala engrenagem, às vezes fala roda dentada, depende do material, de quem que é. Então eu vou sempre misturando para vocês não serem surpreendidos, né, com algum vocabulário, né, no qual eu não utilizo. Então o diâmetro primitivo, né, que chama aqui de D0, é esse aqui, ó, imaginário, onde que estaria aqui, ó, o centro do rolo, né, da minha corrente aqui de rolos, né, e o passo, Tzinho, de um centro até o outro. Então seria T seno de alfa. Só que esse alfa é quem? É 180 graus e Z, que é o número de dentes. Então isso aqui é o meu diâmetro primitivo. Então aí vem o diâmetro de base, o diâmetro interno, o diâmetro externo, que muda de acordo com o número de dentes. Só que olha só, o importante, o principal, o que a gente vai buscar para selecionar é o primitivo. Mas se você trabalha, você fabrica isso, né, é muito importante sempre quem o diâmetro externo. Para quê? Para você deixar no seu desenho técnico, porque se a pessoa for fabricar, ela vai pegar o tarugo, ela vai pegar a dimensão ali que seja maior, não vai matar ali a sua peça, né? Então, né, isso ali são as características principais aí das rodas dentadas para corrente, as engrenagens para correntes. Então, falando um pouquinho, né, segue as normas, nós mostramos algumas outras ali, ó. Então eu tenho o que, ó? O rendimento de rolos é 0,98, 0,99. Lembrando, trabalhando em condições, né, boas, né, lubrificada, né, tudo ali ajustada. Então, os critérios de desgaste que vai ter é em relação a isso, é por conta, né, da forma que você tem. Tem desgaste, mas você tendo as condições menores, ele vai durar mais, né? O desgaste vai ser menor. Com isso, a gente melhora aqui quem é a nossa durabilidade, aumentando ali, né, a vida útil dela. Então tá, né? A nossa, né, engrenagem, a gente vai ver que a gente vai trabalhar muito junto, né, com a engrenagem, a roda dentada e a corrente. Porque eu tenho um número mínimo de dentes. Então, em relação à minha relação de transmissão, eu vou ter aqui o número mínimo de dentes, né? Ou para rolos aqui para silenciosa, né? Então, eu tenho ela aqui o mínimo. Aí fala, eu estou analisando o mínimo. Se o meu valor deu 1,5, o 1 é 31, o 2 é 27. Bom, então o ideal seria eu pegar o 31, né? Porque o 27 de repente está abaixo do que seria ali, né? Então a gente vai buscando sair para ter o melhor funcionamento, né? Então tem um número mínimo para quê? Para eu aumentar a vida útil da minha corrente ali, para eu aumentar a sensibilidade dela ao ruído, né? Então a gente vai trabalhar dessa forma. Mas se de repente eu tenho um projeto que eu preciso de valores inferiores a esse, então, né, a gente tem um limite extremo que é o que, ó? Número mínimo de dentes é 9 para rolos e 13 para dentadas. Aqui, ó, é o que?
relação de 6, né? 17 para rolos e 19 para entrada. E se for acima, o ideal de relação de transmissão para correntes é menor do que 6. Né? Então, esse é o ideal. É inviável a gente trabalhar acima de 10, mas o ideal é de 6 para baixo. E o número de máximos aqui de dentes também, né, que a gente tem é 120 para rolos e 140 para silenciosa. Então, pessoal, e o passo da corrente que eu falei que é muito importante. Então, isso aqui é algo que é muito importante. Eu tenho algum lugar aqui, ó. Para melhor transmissão, né, quanto menor o meu passo. Então, a gente sempre vai buscar escolher o menor passo. Então, a gente tem meio, né, dependendo do fabricante, tem menores, né, ali em relação a isso, 3/8, né? Então, 5/8, 3/4, 1 polegada. Só que, de acordo com isso, eu tenho a limitação da minha RPM máxima. Então, também o passo é variado, analisado devido à rotação. E a velocidade periférica, né, de rolos é 12 metros por segundo e a dentada 16 metros por segundo. Né? Velocidade periférica é a nossa velocidade tangencial. Então, é importante a gente avaliar em relação a isso. Então, e qual é a máxima carga ali na corrente? Então, a nossa ideia, né, a gente vai ter que trabalhar para a gente achar qual é a força tangencial. A força máxima atuando na corrente, né, é a minha força tangencial, né, aqui para rolos. Aqui é de dentada, silenciosa. Então, é quem? A máxima, né, é essa aqui. Então, eu tenho um coeficiente de segurança e eu tenho um fator de operação para quê? Para eu achar a minha carga de ruptura. A carga de ruptura que a gente vai olhar na tabela. É essa carga de ruptura que a gente vai olhar na tabela. Beleza? No caso da correia dentada, porque aqui eu vou ter separado na de rolo, simplex, duplex, a correia dentada não. Então a correia dentada, a carga de ruptura, né, é atuando em 10 milímetros de largura, que a gente pode incluindo, né, e variando essa largura que eu quero, que eu tenho, certo? Então por isso que aqui, ó, né, ele vem esse B, né, e vem aqui esse 10. B é a largura da corrente e como a carga é analisado para 10, né, então por isso que eu tenho esse 10 aqui dividido. Então a gente falou, né? Quem é esse meu coeficiente de segurança? Em cima do passo da minha corrente, né? E o RPM do pinhão, da engrenagem menor, sempre a gente vai trabalhar, né? Observa, tá observando as engrenagens menores. Então, engrenagem, polia, tudo a gente analisa na menor. Porque se a menor suportar, que é que tem a maior rotação, a maior vai suportar também. Então, em cima aqui dela, eu tenho quem? As minhas rotações. Aí chega, deu 700 e tá aqui nesse meio. O coeficiente de segurança, né? É melhor pegar o menor ou o maior? Sempre o maior. Deu 650, eu vou pro menor? Não, eu quero a segurança, eu vou o quê? Pro maior. Beleza? Bom, né? E o fator de operação? O fator de operação é separado em 3 termos, que é o fator de lubrificação, o fator de posição e o fator de serviço. Então, de lubrificação é aquela lubrificação contínua, lembra da aula passada, falou que tem uma construção contínua, ou aquela que é periódica, né, diária ali, que a gente vai fazendo. Né? Então, você vê, ele maior na periódica, né, que vai ter menos lubrificação do que na contínua. E o serviço? É um serviço constante, intermitente, né? É um serviço aí com impactos, operação contínua, ou um serviço forte, né? Então, tá bem, aqui a gente vê que vai aumentando de acordo com a serenidade ali, né? O aumento da necessidade do serviço. E o fator de posição, né? Ele é quando a linha de centro ali, né? O centro das minhas engrenagens, né? É horizontal ou possui uma inclinação até 45 graus. Então, da horizontal até 45, utiliza 1. Mas se ele sai desses 45 ali, né, até a vertical, se ele é superior aos 45, aí esse meu valor é 1,3, né?
Então, né, o número máximo de rotações que a gente tem em cima do passo da minha corrente, o número de dentes que eu tenho no pinhão, a gente vai tirando aqui, né, a rotação máxima. A gente vai verificar se está dentro, se está nos atendendo, né? E qual que é essa distância entre centros? Trabalha com distâncias maiores ali, né? Então, a distância de centro estimada é entre 30 a 50, né, vezes o passo da minha corrente. Essa é a minha distância entre centros ali, né, que a gente tem. E o número de elos, eu tendo o número de dentes da engrenagem menor, o número de dentes da engrenagem maior, a distância entre centros e o passo, né, esses aqui já estão repetindo, número de dentes, passo, distância entre centros, a gente tira o número de elos. Mas lembrando, o número de elos tem que ser par, né, por causa da montagem. Ah, mas tem que ser maior ou menor, ou mais próximo par? Lógico, se eu não tenho limitação de distância entre centro máximo ou mínimo ali, né, eu posso buscar o mais próximo, né? Então, né, eu achei o número de elos o mais próximo, só que aí o que aconteceu? Mudou minha distância entre centros. Então eu tenho agora que calcular com quem? Com o passo, o número de dentes das engrenagens e agora o número de elos. Então a gente vai calcular a distância entre centros correta, a final, né? Aí ali a gente já vai ter então essa nossa distância entre centros. E qual que é aquela força tangencial para a gente achar a carga de ruptura, né? Então, torque é força vezes o raio, então a força é duas vezes ali, né, o torque sobre o diâmetro. Ou pode trabalhar potência sobre a velocidade linear, periférica, tangencial, né? E essa velocidade, né, a gente pode trabalhar pelo número de dentes, espaço, rotação, né, ou ali o diâmetro. Tem diversas formas, né, que a gente vem estudando em todas as aulas aí para chegar nessa velocidade. Mas eu prefiro, né, até mesmo trabalhar por essa aqui que é mais simples. Bom, então lembra que eu falei, ó, a relação de transmissão máxima é 10, mas o ideal é a gente utilizar menor do que 6, por isso que está lá. E até hoje, né, foi conhecido aqui, né, por corrente é o que? 5.000 CV, que é, né, e 5.000 RPM, né, ali a transmissão ali por corrente. Então, as lubrificações nós já falamos do tipo, né? Então muda ali de acordo com as velocidades, apesar lá da rotação, aqui até passa velocidades periféricas que estão ligadas à rotação e o diâmetro, né? Então tem cada tipo ali, né? Vai se aprofundar aí nas disciplinas de lubrificação. Mas para eu saber, né, a lubrificação, a gente viu lá aqueles modelos, é importante a gente saber o que? Quando eu tenho rolos cilíndricos, né, para rotações até 50 RPM, a pressão admissível que eu tenho é 35 newtons por milímetro quadrado. Já, né, se for menor de 2.800, né, aí já é o que um pouco ali menor, né, porque tem ali a força centrífuga ali tudo que vai estar trabalhando em relação a isso. Por isso que lá naquele tabela eles já simplificam um pouco ali informando, né, a rotação, né, ali para encontrar o melhor lubrificante. Né? Só que ali, além dessa pressão admissível que aqui é o de rolos, ou adentadas, que é essa aqui, a gente precisa saber também a superfície de contato. Né? A de rolo simples é meio do diâmetro do rolo com a largura do rolo. E já a duplex é 0,76 diâmetro do rolo e largura do rolo. Então, essa é a área de contato. Eu tenho a pressão de contato, né? Então, com essa pressão, né, aqui a área de contato ali, a gente consegue, né, determinar essas minhas cargas. Né? Então, a pressão é o que? Força sobre área. Se eu sei a força na minha corrente, sei a área da superfície, eu consigo achar quem? A pressão de contato. Com isso, a pressão de contato, eu vejo se está aqui dentro ali e seleciono, né, melhor o meu lubrificante, porque aquele lá o fabricante dá mais ali de uma forma mais genérica, né, não tão especializada ali como os engenheiros sabem determinar os lubrificantes. Bom, e qual é a força para eu dimensionar o eixo, para eu chegar lá na minha carga, lá no meu rolamento, né? Então a força atuante no eixo, ela vai vir de quem, né? Aqui bota aqui a força na árvore, né? Ali que tem, como está transmitindo potência, é a força tangencial mais duas vezes
os fatores de posição que eu tenho, o peso que eu tenho da corrente e a distância entre centros, né? Porque tem esse peso todo da corrente ali que vai estar atuando. Então, né, quando a gente vem aqui, eu vou tirar ela em Newton, então a minha força aqui está em Newton, esse meu carro, né, unitário, na posição vertical é 1, na posição de 45 ali é 2 e na posição horizontal é 4, né? Aí eu tenho o quê? Né, as forças que eu falei em Newton, só que aí esse meu peso, né, tem que ter essa atenção, que ele é o quê? É o peso da corrente que eu vou ter em newtons metros. Newton metro porque essas minhas forças estão em Newton. Então está aqui o Newton. E a distância entre centros tem que estar em metro. Então essa aqui é a razão. Lembra lá no catálogo que ele dava quilograma metro? Então teria que transformar para Newton metro. Se as minhas forças eu trabalhei em quilograma força, aí eu posso utilizar ela como quilograma força, né? É que aqui nas faculdades, esses meios didáticos, a gente trabalha muito com Newton, mas na prática a gente tem muito ali trabalhando com quilograma força, né? Os catálogos ali é bem comum, né? Então, mas é importante a gente se atentar às unidades de medidas. Então, ó, achei aqui a minha carga de ruptura. Então, para o simplex, aqui, ó, L, né? Então, vai buscando, ó, o passo. Aí eu vou olhar aqui o passo. Em cima do passo, eu vou ver se a carga que eu tenho suporta. Se suporta, beleza, é o passo que eu escolhi. Se não, eu vou ter que calcular para outro passo. O duplex, né? Ó, tá aqui ele, né? Ó, aqui, ó, de 1 polegada, ó, só para ser o mesmo que eu marquei, ó, esse aqui suporta 86 kN. O de 1 polegada simplex, 43 kN, né? Então, vê, ó, esse aqui é asa, modelo asa, né? Até aquele daquela DIN que eu mostrei na aula passada, né? Em cima do lubrificante. Aí tem outros tipos ali que vai, então tudo a mesma coisa. Tem o passo dela aqui, aqui a carga de ruptura dela, além dos outros dimensionais. E as correntes, as engrenagens, como falei, ó, tá aqui, ó, passo de 1,5, número de dentes. Aqui tem o diâmetro primitivo para a gente estar selecionando, ou simplex ou duplex, né? Ó, passo de 5/8, né? Número de dentes, diâmetro primitivo vai sair, porque número de dentes, diâmetro primitivo é o que eu preciso, simplex ou duplex. Outro passo, né? Então tem diversos aí modelos. Então vamos fazer um exemplo para a gente fechar aqui essa aula, né? E fixar todo o nosso aprendizado. Então olha só, um compressor vai ser acionado por transmissão por corrente. O motor tem 15.000 kW e possui uma rotação de 1.200 RPM e uma rotação efetiva de 1.160. O volante do compressor vai gerar a 290 RPM. Então, considerando um trabalho normal, a distância entre centro estimada, né, que eu quero, devido ao meu equipamento, motor 600, e linha de centro ali abaixo de 45, né, poderia ter falado que é horizontal, e é uma lubrificação contínua. Então, eu quero o quê? Qual é a corrente? Especificar o lubrificante, né, a pressão específica na articulação e a velocidade da corrente, que são os fatores que são importantes para a seleção do lubrificante. Então, relação de transmissão me deu a rotação efetiva do motor e a rotação do equipamento, ele virou 4. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta, porque já tem um vermelho ali, né, para ficar melhor. Então, ó, relação de transmissão 4, para de rolos, ele me fala o quê? O ideal seria o mínimo de 23. Então, vamos trabalhar com 23 dentes. Então, sabendo a relação de transmissão, com 23 dentes, a gente chega na quantidade de dente da coroa, da engrenagem maior, que é 92. Né? Como o máximo é 120, tá ok, está dentro. Bom, né, a rotação que a gente tem é 1160. Se eu olho aqui o número máximo, ó, pinhão 23, né, ele é 100, esse aqui, ó, de 30 é 1100, tá abaixo. Então, não suporta, não posso utilizar esse passo de 30. Né? Mas, para uma melhor transmissão, a gente sempre busca o passo menor. E o menor passo que a gente tem ali, né, para a maioria das correntes, são de meio. Beleza? Então, vamos começar no meio. Né? Então, eu tenho aqui, qual que é a velocidade periférica? Número de dentes, passo, rotação, né, analisando o pinhão, né, 60 sobre 1000. Então, minha velocidade periférica é 5,65. Tá ok, abaixo dos 12.
né? Então, tá atendendo. Então, agora vamos achar a carga de ruptura para a gente olhar a corrente. Então, a carga de ruptura, lembra que a força máxima era a ruptura sobre o fator de operação sobre o coeficiente de segurança? Então, ó, vai ser, a ruptura é a força máxima, que é a tangencial, coeficiente de segurança e carga ali, a fator de operação. O fator de operação são os três, né? Lubrificação, posição e serviço. Então, o serviço é normal. Então, se o serviço é normal, esse K é 1. Lubrificação, contínuo. Se é contínua, ele é 1. E a posição está na horizontal para 45. Se é isso aí, ele é 1. Lógico, ficou até fácil, né? O nosso K aqui foi 1. Bom, agora a gente precisa saber quem? O coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança, a minha rotação é 1160. Então eu vou pegar o 1200, porque à medida que a rotação está aumentando, meu coeficiente de segurança está aumentando. Então eu vou pegar o maior, né? E ele é o quê? De rolos de meio a 5 oitavos. Então é aqui, ó, esse meu coeficiente de segurança deu 11,7. Aí falta eu descobrir quem? A força tangencial. Está aqui, força tangencial, eu posso botar potência sobre a rotação que a gente achou, ou torque sobre o raio, ou 2 vezes o torque sobre o diâmetro, né? Que a gente tem. Beleza? Só que eu não sei o diâmetro ainda, né? Porque não calculei minha engrenagem. Então, normalmente aqui, né, eu gosto de utilizar o torque do outro jeito, mas fica melhor utilizar potência sobre velocidade. Então, acabamos aqui de achar tudo aqui, né? Então, agora a minha carga de ruptura é o que? 31,06. Então, vamos olhar lá, né? 31,06 é essa aqui. Então, vamos lá. Para o de meio, né? Qual que é a carga de ruptura? 15.000. Então, a simples não atende, né? Que é a simplex. A dupla, ó, de meia polegada de passo, 25.000. Também não atende. E a triplex? Tem triplex. Ah, não tem o meio dela. Então não posso utilizar a de meio. Então vou ter que subir. Então, como o menor passo é melhor, a gente vai calcular agora o de 5 por 8, né? 5 oitavos. Então, como eu alterei o passo, eu vou ter que recalcular novamente. Então, mudei aqui o passo, o número de dentes permanece, porque eu tirei da rotação. Então eu acho a nova velocidade periférica. Tá ok, abaixo de 12. Com isso, qual que é a força tangencial nova? 2.128. Beleza. E na tabela aqui, ó, é de meio 5 oitavos é a mesma, então é o mesmo NS que a gente tem. Então, com isso, a nova força de ruptura vai ser o quê? Aproximadamente 25.000 newtons. Vamos olhar na tabela, né? Para o passo de 5 oitavos. Então, na tabela aqui, a simplex, 5 oitavos está aqui, é 20.000, não atende. Então, não pode ser a simplex. E a duplex, 5 oitavos, opa, 40.000, acima dos 25.000, então atende. Então, eu posso falar que eu vou utilizar aqui, né, a corrente duplex de asa, né, de 50. Que ela aguenta é o que? 40.000 newtons, né? Que é acima do que a força de ruptura necessária. Então é uma corrente asa de 50, né? Que aí tem o passo de 5 oitavos e a força de ruptura ali que atende. Então é aqui, ó, né? A marca GKW duplex, né? 5 oitavos, 4.000, que é a asa de 50. Beleza? Bom, vamos agora chegar na nossa distância entre centros. Eu escolhi, então já sei o passo. Então vamos aqui, ó. A distância entre centros que ele falou era 600, né? Então vamos verificar se está ok. Então a distância entre centros é 600. O meu passo 5 oitavos, jogo para milímetro. Aqui eu tenho, né? Essa minha razão 37,8, que está dentro, está entre 30 e 50. Então tá ok. E qual que é o número de elos? Vamos calcular. Eu tenho engrenagem menor que é 23, a maior 32, o passo 5 oitavos vou jogar para milímetro, a distância entre centros 600, né? Então a gente achou que é 136,26 elos. Então, só que o meu número de elos tem que ser inteiro e
par. Eu vou jogar para 138? Não. Vou reduzir, que eu vou manter mais próximo do 600. Então, vou ficar 136 elos. Então, o comprimento da minha corrente é quem? É o número de elos vezes o passo. Então, minha corrente é 2.159. E a nova distância entre centros é aqui, ó, o passo, o número de elos, né? O número de dentes. Dali a gente calcula e vai achar a nova distância entre centros. Vai ver que vai dar um pouquinho menos do que 600. Certo? Então, já beleza, ótimo, já sei pedir o fabricante, ela qual que é o número de elos que eu tenho. E para montagem ali, né, eu sei também quem? A distância entre centros. Só que falta, né, ali a carga no eixo, né, para dimensionar o eixo, mas não para isso, para a gente achar o lubrificante, que é a pressão exercendo. Então, a força no eixo que a gente tem, eu posso trabalhar aqui, ó, né? A força tangencial, 2 vezes a K posição, o peso e ela. Então, pela posição horizontal, não, até 45 é 2, né? A carga que ele me deu aqui, ó, para seguindo a norma, essa duplex, é 20 Nm, e a distância entre centros, né? Tá aqui a antiga ali, né? Mas dá um pouquinho menos que isso aí, 0,6. Então, com isso, a gente acha aqui a força na árvore, no eixo, para dimensionar o eixo. E eu já sei a distância de centro, eu preciso saber qual é a engrenagem. Então, com o número de dentes e o passo, a gente acha a engrenagem, o diâmetro primitivo, né? Acha tudo ali, acha os ângulos, acha o diâmetro base, todas as informações. E agora para engrenagem maior, a coroa, que é 92 dentes, ó, diâmetro primitivo, né? E os outros informações em relação a isso. E a lubrificação, né? A lubrificação, o que a gente sabe? Pressão é força sobre área. Então, a área que eu tenho de rolos não é a duplex, então é 0,76 dr/br sobre aqui a força atuando nela, né? Então, que é aqui, ó, cadê? Tá aqui, ó, minha força tangencial, 21,28. Não é a do eixo da árvore, não. Então, a 21,28, né, que tá aqui, ela, a gente vai... Qual que é a largura? Eu achei ela aqui, ó. Então, a largura tá aqui, ó. O diâmetro tá aqui, ó. Lembre-se, está em polegada. Eu vou ter que fazer o quê? Converter para milímetros, né? Lembre-se disso. Então, com isso, a minha pressão que eu tenho é 28,9. Se a gente volta, vamos voltar um pouquinho, 28,9, né? Então, 28,9 que a gente tem, ó, a minha rotação aqui, ó, abaixo de 50 é essa aqui maior, né? Abaixo do outro, 13,7 que ele segue. Mas aqui eu estou em uma duplex. Né? Então, isso aqui é uma referência que tem, que os fabricantes tiram, mas o ideal é a gente o quê? Calcular. Porque cada situação, cada equipamento vai ter um esforço diferente, né? Ali que tem. Então, isso que vai ser o que? O importante para nós, para selecionar. Então, se eu tenho agora a minha pressão, 28,9, né? Eu tenho a minha velocidade periférica, com isso, né? A gente consegue determinar ali, ó, qual que é o óleo, a temperatura de trabalho é 50 graus, né? Então vai ser o 8 CST, 80, né? CST ali para escolha do lubrificante. Mas, né, muitos aí fabricantes já fornecem qual que é, mais interessante a gente verificar, porque muitas vezes tem, né, algum desgaste ali, porque a gente sabe qual que é o carregamento dele. Então, olha só, vamos para esse fabricante aqui, Cerelo, né? Então, se o passo é 5/8 e a força de ruptura é 25, eu tenho a simples e tenho a dupla, né? Qual que a gente vai utilizar? Vou buscar aqui, ó. PC. O que é P? P é o passo, C é essa largura, né? Então muda, P é o passo, C é a largura. Então o que me interessa é o P, 5/8. O 5/8 desse é aqui, ó, é a terceira linha. O 5/8 desse aqui é quem? É a quarta linha. Observe, esse aqui tem até um quarto, hein?
Então, nessa quarta linha, qual que é a carga desse aqui? 2,8 quilograma. Se ele é quilograma e eu achei em newtons, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar pela gravidade, né? Então, 2,8 vezes 9,81 deu 27,46 kilonewtons. Então, para esse fabricante, a minha carga ela suporta. Só que atenção, tá bem justo, né? Mas atende a simplex. E a duplex? A maior, vai ficar maior ainda, né? Que atendeu ali. Então, a simples também atenderia neste caso. Então, só que atenção, calculei newton e aqui está em quilograma. E qual seria minhas engrenagens aqui para esse fabricante de engrenagem? Né? A engrenagem, né? Aqui seguindo no armadinho, né? Que tem ali a asa, né? Quer dizer, então, vamos lá. Eu sei que o passo é 5/8. Então, essa tabela, como falei, é tudo para quem? Para a parte de 5/8. Eu já busquei isso, né? Mudar a cor aqui da caneta. Eu já busquei o 5/8 porque o meu passo é 5/8. Então, quem que vai dimensionar? O meu número de dentes. Se o meu dente é 23 dentes que está aqui, olha aqui, qual que é o diâmetro primitivo que a tabela fala? 116,59. E qual que foi que eu calculei? 116,58. E o 92? Opa! E não tem o 92, está entre o 90 e o 95. E o diâmetro primitivo está entre 454 e 480. O nosso deu 465, tá certo. Mas será que, como que eu vou fazer? Aí eu vou ter que perguntar ao fabricante, você tem com 92 dentes? Pode falar que não. Aí o que eu teria que fazer? Escolher, vou para o 90, vou para o 95, procuro um outro fabricante. Às vezes não na tabela que tem, né? Mas ele teria, né? Isso aí, então tem que confirmar. Porque atrapalha alguma coisa eu alterando? Vou alterar pouco, minha relação de transmissão vai alterar pouco. E a última coisa que a gente fez foi achar a engrenagem. Então essa mudança, pequeno ajuste ali, né? Até porque a gente não tem essa 100% ali de certeza da rotação do motor, tem essa pequena variação. Certo? Então, né, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de dimensionamento de correias, né? De rolos. Então, curta aí o vídeo se achou legal, né? Compartilha aí com os colegas, se inscreva no canal, né? Que sempre estamos mandando aí, né? Alguns vídeos novos aí para vocês, né? Sempre melhorando as aulas em relação a isso, certo? Até a próxima aula.